Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus livros. Eu tô me sentindo assim muito feliz porque eu já gravei essa parte, então essa introdução eu tô gravando depois. E eu realmente consegui fazer isso, deu muito trabalho. Então por favor, dá like e compartilha, porque eu demorei muito pra fazer esse vídeo. Decidi mostrar pra vocês um pouco sobre os livros que eu tenho, como é a minha relação com cada um deles, o que eu achei, os que eu li, os que eu não li, os que eu gostei e não gostei. Tentei também ser rápida, né, sem falar demais ao mesmo tempo, porque sei que são muitos livros. E antes também de continuar, eu gostaria de explicar como é a minha estante, porque talvez vocês tenham curiosidade. Originalmente essa estante, ela não era uma estante de livros, era uma estante de uma loja de roupas. Então, apesar de os livros caberem assim quase perfeitamente, ela não foi feita com esse propósito, então ela foi feita sob medida. Então eu não sei as medidas dela e não tenho como falar pra vocês onde eu comprei, porque foi feito sob medida com um marceneiro e tudo mais. Mas caso você tenha interesse, eu acho que vale muito a pena fazer um móvel desse porte assim, porque é extremamente resistente, aguenta muito bem o peso dos livros. Mas eu dou a dica de pensar bem o tamanho, porque a minha, ela, como não era feita para livros, ela acabou ficando muito funda. Então se eu enfiar os livros até lá no final, encostar lá na parede, ela fica assim muito funda. Mas o bom é que caso eu tenha muitos livros assim no futuro, dá pra eu pôr uma fileira na frente da outra e não fica, tipo, cabe mais livros, né? Apesar de que não vão ficar expostos. Mas também é uma forma de economizar espaço. Enfim, é isso. Vamos logo ver os livros e cada nicho, como eu organizo a estante. Bom, aqui dá pra ver praticamente a minha estante inteira. Aqui só tem mais alguns nichos aqui no canto. E antes de mostrar nicho por nicho e livro por livro, eu quero explicar mais ou menos como está organizado nessa fileira. E também aqui são livros que eu ainda não li. E aqui tenho CDs de música e aqui eu tenho alguns quadrinhos. Eu tenho também na estante da Agatha Christie alguns livros dela que eu não li, mas que eu deixo juntos porque eles fazem parte de uma coleção e é da mesma autora. E o resto são livros que eu li, fora aqui no final que tem alguns livros que eu pretendo doar ou vender. Aqui na primeira prateleira eu tenho dois livros que eu não li ainda, mas que no caso eu tô lendo no momento, que eu só trouxe pra cá pra mostrar, que é o Endurance, e o Perdido, que é o quarto volume dos Lobos de Mercy Falls. Este livro aqui, Dicionário Agatha Christie de Venenos, que é um livro da Dark Side, bem bonito. Eu fiz unboxing e mostrei ele um pouco lá no meu Instagram. Aqui eu tenho Serpent and Dove, Blood and Honey, que é o segundo volume, e também Sorcerer of Thorns. Eu falei um pouco mais sobre esses livros aqui também no canal, eu já fiz um unboxing deles, que tem mostrando um pouco mais sobre cada um. Aqui eu tenho o primeiro volume de As Crônicas de Starbuck, que é um livro do Bernard Cornwell. Eu tô enrolando muito pra ler ele, não sei se eu vou ler, mas está aqui. Aqui nesse segundo nicho eu tenho alguns quadrinhos, que é o Nimona Witches, Máquina Mortífera do Arqueiro Verde, Criminal e também A Diferença Invisível. E aqui embaixo eu tenho alguns CDs de K-pop e também de algumas bandas e cantores que eu gosto, mas eu não vou mostrar aqui agora porque eu acho que não tem muito a ver com o assunto do vídeo, então eu vou pro próximo nicho. Aqui nesse nicho eu tenho a biografia do Stephen King, tenho O Cemitério, também do Stephen King, Misery, Filhos de Sangue e Osso. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse livro, fiquei bem curiosa e acho que já tá lançando o terceiro volume, né? O segundo volume já foi lançado. Tenho aqui Uma Mulher na Escuridão, que é um livro que é do mesmo autor de A Garota do Lago. Aqui eu tenho O Arqueiro, que também é do Bernard Cornwell. Mais do que isso, do Patrick Ness. Esse livro eu tô enrolando pra ler porque eu acho que vai ser muito triste. Este é o Lendário, que é o segundo volume do livro Caraval. Tenho este livro Orphan X, que eu não sei nada sobre ele, comprei numa feira por R$10, gostei da sinopse e da capa, mas eu não tenho muitas informações sobre esse livro. Tenho aqui alguns livros que eu ganhei, que é um livro sobre produtividade, esse tipo de coisa. Tenho este daqui que eu comprei, muito baratinho também, que é Viagens na Minha Terra.
Divergente, o primeiro volume. Tenho este livro aqui que é sobre filmes brasileiros. São os 5 os filmes mais famosos assim do Brasil. Eu comprei na faculdade também numa feira. Nesse nicho eu tenho O Navio de Teseu, o S, né, que é um box assim, vários com muitos detalhes e coisas que ajudam a compor a história. Esse livro eu já comecei a ler, ele tá aqui porque eu meio que dei uma pausa, porque é um livro assim meio complexo, então deixei assim para uma outra oportunidade. Tenho aqui Jurassic Park e O Mundo Perdido. Esses livros, esse aqui eu comprei no Sebo, porque ele estava esgotado. Então, eu optei por comprar no Sebo, porque eu acho que eu nunca ia conseguir comprar ele novo, assim, de um preço acessível. E aqui é o segundo volume. Estou bem empolgada, quero ler em breve, mas estou esperando aí um momento certo. A Pequena Livraria dos Sonhos. Essa autora diz que ela é um pouco parecida com a Sophie Kinsella, que eu gosto bastante. Então, eu comprei esse para saber mesmo. Aqui eu tenho 6 livros da Anne, que no caso virou a série, né, da Netflix, é bem popular e esses livros estavam muito baratos. Minha irmã gostou bastante da série e aí eu decidi comprar porque acabou saindo tipo menos de R$10 cada livro, então eu comprei eles. Aqui eu tenho Silêncio, que é o 3º volume da série Hush Hush, e aqui o Sussurro. O segundo, no caso, eu já li e tá em outro lugar. Eu já li o primeiro também, né? Claro, pra eu ter lido o segundo. Só que eu li emprestado, então eu pretendo reler, por isso que eu coloquei eles aqui, como livros que eu ainda não li, apesar de esse eu já ter lido. Aqui eu tenho Artemis, que é do Andy Weir, não sei como pronunciar o sobrenome dele, mas é o mesmo autor de Perdido no Espaço, que é um livro que eu adoro. E aqui o 3º livro do Alien, que também é um livro que eu gosto bastante, pretendo ler ainda esse ano, espero que eu realmente consiga. E aqui embaixo eu tenho o box do Trono de Vidro, não vou abrir pra mostrar porque tá aqui fechadinho e porque tem um unboxing aqui no canal, caso você queira ver melhor, você pode assistir porque já tem aqui gravado. Esses 3 nichos que eu vou mostrar agora, eu tentei separar como livros de suspense, o único que não tem nada a ver que tá aqui, que é Os Miseráveis. Mas os outros são livros, assim, de suspense, investigação, porque aqui embaixo são os meus livros da Agatha Christie, que são, né, minha autora preferida, meus tipos de livros preferidos. Então, por isso que eu pus o Miseráveis aqui também, porque eu considerei que seriam, tipo, livros favoritos, livros de suspense. Então, aqui eu tenho Os Miseráveis, que é uma edição bem grande, porque é um livro bem grande, mas na época eu comprei e foi bem barato. O Morcego, que não é um livro que eu gostei muito, talvez eu tire pra vender, doar, não sei, mas por enquanto tá aqui ainda. A Garota do Lago é um livro bem popular, muita gente gostou muito. Eu achei um livro bom, mas assim, um livro de suspense normal. A Corrente, que é um livro que eu queria muito ler, fiquei muito curiosa quando eu fiquei sabendo da sinopse. E eu gostei do livro, não achei assim tão ruim quanto as pessoas falaram, porque muita gente falou muito mal. Mas eu já li livros melhores. Mas é um livro, assim, de suspense bem legal. Este daqui é a Origem, sem o A, do Dan Brown. Foi o primeiro livro que eu li do autor e eu gostei demais. Achei muito, muito incrível. Acho que ele é muito inteligente. Ele juntou muitas coisas que todo mundo gosta e que chamam muito atenção. E por isso que as obras dele são tão famosas. Este livro aqui é o primeiro volume do Medo Clássico do Edgar Allan Poe, da Dark Side. É um compilado de contos, né? Contos e algumas histórias do autor. Eu gostei de algumas, de outras nem tanto, como é geralmente, né, com livros de contos. Joyland, do Stephen King, foi o primeiro livro que eu li do autor. Já falei um pouco, fiz até um post no blog que não gostei tanto assim desse livro, mas é um livro interessante também. Aqui eu tenho alguns do Harlan Coben, O Medo Mais Profundo, Não Fale com Estranhos, que inclusive virou uma série da Netflix bem legal. Mesmo se você já tiver lido o livro, vale a pena assistir a série, porque é bem diferente. Confia em Mim e Desaparecido para Sempre, que é o meu preferido. Eu gosto bastante do Harlan Coben, são alguns livros assim bem fáceis de ler, muito rápido, tem aquela formulinha dele. E são surpreendentes, mas é meio farofa, assim, mas eu gosto. Eu gosto bastante e geralmente tá bem barato, então sempre compro quando eu vejo, assim, alguma promoção. Esse é o primeiro nicho da Agatha Christie que eu vou mostrar pra vocês. Como eu disse, tem alguns aqui que eu não li. Esses aqui dessa edição nova eu não li, exceto
pelo Punição para a Inocência, que eu li quando eu era criança, emprestado da biblioteca. Este daqui é O Mistério no Caribe, Um Mistério no Caribe, Os Quatro Grandes, O Cavalo Amarelo, Punição para a Inocência, que eu disse que eu já li, né? Eu lembro que eu gostei muito. E eu lembro claramente do final desse, o que não é muito comum, geralmente eu não lembro dos finais dos livros. Noite Sem Fim, e essas edições aqui são muito lindas, e eu gostei muito deles estarem lançando títulos que são menos populares aqui, porque me dá a chance de conhecer novas histórias. E aqui, esses eu não vou tirar da caixa, porque são muitos, mas é aquela edição que tem umas estampas bem bonitas, umas ilustrações bem bonitas. E esse, por exemplo, Poirot Perde um Cliente, eu também não li, mas sempre as capas são assim, bem bonitas. Vou tirar esses aqui que eu já tirei, né? Cai o Pano, O Último Caso de Poirot. Esse livro aqui, eu lembro que eu comecei a ler, fiquei querendo chorar, porque realmente é o último caso dele, e eu não esperava por isso. A Extravagância do Morto foi o último dela que eu li, e eu não gostei muito, assim, muito surpreendentemente, porque geralmente eu adoro os livros dela. Mas aqui são vários outros. Aqui eu tenho O Natal do Poirot, Hora Zero, 13 à Mesa, Os Trabalhos de Hércules, que é quase como se fosse um livro de contos, e então ele é bem rapidinho de ler. Todos são, mas esse é mais ainda. Assassinato no Expresso do Oriente, que é um dos mais famosos, né? Inclusive tem filme dele e tudo mais. O Mistério dos Sete Relógios, Os Crimes do ABC, que também é um livro muito bom, Um Corpo na Biblioteca, e Morte no Nilo, que lançou, vai lançar ainda, acho que ainda vai lançar, um filme. E a atriz, inclusive, é a Mulher Maravilha, então eu estou muito empolgada para assistir, mas ainda não assisti. Vai lançar no Disney Plus, então não sei se vou ver, quando vou ver. Aqui embaixo eu tenho mais alguns livros da Agatha Christie e também a coleção do Arthur Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes. Aqui eu tenho mais uma versão do Assassinato do Expresso do Oriente. Inclusive, a que eu li mesmo foi nessa. Eu comprei a outra depois. Este daqui, A Mão Misteriosa, eu comprei recentemente e ainda não li. A Casa do Penhasco. Esse livro aqui ele é bem interessante porque ele fala um pouco mais sobre os personagens e sentimentos, o que não é muito comum nos livros da Agatha. Então, eu gosto bastante dele. Aqui eu tenho A Mansão Hollow, que é um dos que eu mais gosto também. Morte na Mesopotâmia também é bem famoso, eu gosto bastante. Os Elefantes Não Esquecem. E aqui eu tenho A Maldição do Espelho, 100 Gramas de Centeio e Nêmesis. Esses aqui eu não lembro muito bem, pra ser sincera, e eu acho que eles são com a Miss Marple. Geralmente os livros que são com ela eu não gosto muito, mas não é que eu não gosto muito, eu gosto menos do que os que são com Poirot. Mas na época que eu li, faz muito tempo, eu acho que se eu lesse de novo agora, talvez eu gostasse mais, então talvez eu releia no ano que vem. E aqui eu tenho outros 2 livros que são com histórias que eu já tenho em outros. No caso, aqui eu tenho Assassinato na Casa do Pastor, Um Corpo na Biblioteca, Convite para um Homicídio, que é muito legal, eu gosto muito desse. 100 Gramas de Centeio, que é o que eu falei agora há pouco, e A Maldição do Espelho. Então, talvez eu releia nessa nova edição aqui, porque eu nunca li nela, né? E aproveite e veja se eu realmente não gosto. E aqui eu tenho a coleção do Sherlock Holmes, que no caso é a obra completa oficial do Sherlock Holmes. Caso você não saiba, Sherlock Holmes é um personagem considerado de domínio público, então qualquer pessoa pode criar uma obra que tenha o Sherlock Holmes como personagem principal, mas as histórias oficiais criadas pelo autor real, que é o Arthur, são essas aqui, estão todas aqui. E eu gosto bastante também, alguns mais do que outros, principalmente os livros de contos são excelentes. Os livros de história mesmo, que são maiores, eu não gosto tanto, mas os contos são muito divertidos e essa edição é bem bonita e geralmente fica de promoção. Então fica a dica, caso você goste também, queira comprar, geralmente fica de promoção e vale muito a pena. Esse nicho ele tá um pouco misturado, mas eu tento colocar aqui coisas que sejam de ficção científica e também distopia, mas tá uma baderna, então não tá assim tão bem dividido. Aqui eu tenho a trilogia do Vencedor, que é A Maldição do Vencedor, O Crime do Vencedor e O Beijo do Vencedor. Esse livro eu li muito rápido,
aquela vontade assim de terminar de ler rápido para saber o que ia acontecer. Ele prende muito a gente, mas ele é muito problemático em alguns aspectos. Então, é um livro de romance, assim, não vá com a expectativa de que é um livro sobre guerra ou sobre política, porque não é. É um livro sobre romance. O romance é sempre mais importante do que qualquer outra coisa, mas é um livro divertido. E eu lembro que eu comprei na promoção, acho que foi na Black Friday de 2018, paguei muito barato. Então, aqui está A Melodia Feroz, que virou um dos meus mais favoritos da vida, principalmente esse mesmo. O Dueto Sombrio eu também li em e-book, não gostei tanto quanto esse, mas gostei muito, o final muito incrível. Adorei tudo desse livro, preciso ler mais dessa autora, inclusive. Aqui eu tenho Ecos, que também é uma edição da Dark Side. É um livro muito bonito também, muito tocante. É um livro com crianças e tem também, fala muito sobre música. Gostei muitíssimo, não esperava nada dele, assim, porque eu comprei apenas pela aparência, mas também é um dos meus livros favoritos. Aqui eu tenho Armada, que é do Ernest Cline, que é o autor de Jogador Número 1, né? Mas eu não gostei muito desse livro, mas tá aqui ainda. É um livro sobre espaço, ataque alienígena. É um tema bem legal, que eu gosto muito, mas eu não gostei deste livro. Aqui tem Uma Dobra no Tempo. Esse livro eu fui ler ele com a expectativa de que ele era muito ficção científica, por ser, né, sobre viagem no tempo. Mas ele vai mais pro lado da fantasia, é um pouco lúdico, porque também é com crianças. Então, não é que eu não gostei dele, mas ele acabou sendo bem diferente do que eu achei. E aí também são vários livros, acho que são uns 5, então eu só li o primeiro, não li os outros, então não sei se eu vou ler. Aqui tem Perdida em Marte, que eu adoro muito, gosto demais, é um dos meus livros favoritos, um dos meus filmes favoritos. E aqui eu tenho o primeiro e o segundo volume do Alien, que, como eu disse, eu gosto bastante, é meu farofa, assim, os dois livros aqui são praticamente idênticos, é a mesma cronologia de acontecimentos, acontece tudo igual. Mas eu gosto bastante porque é um tipo de livro assim que o tema me entretém. E aqui eu tenho os livros dos Jogos Vorazes, que também é uma trilogia fantástica, muito boa, muito incrível. Me marcou muito como leitora e como pessoa também. Gosto demais e aqui está. Vale a pena ler, ainda é totalmente relevante. Se você não leu, ainda tá em tempo de ler, porque é realmente uma trilogia muito boa. Nesse nicho eu tenho algumas fantasias. A primeira é As Crônicas de Nárnia. Provavelmente você conhece e sabe, essa edição aqui, ela foi muito vendida na vida. Eu comprei ela por R$12, eu lembro. É o volume único, tem todos os livros aqui, né? São 7 livros, eu acho. E eu demorei demais pra ler, muito, muito, muito mesmo. Eu gosto muito dos filmes, eu gosto muito da história, né, da ideia. O final, pra mim, é muito, muito bonito. Eu adoro o final desse livro, mas eu demorei demais pra ler. Então, eu não sei se ele é um livro cansativo ou eu que não tava numa época muito boa. Mas tá aqui também porque eu acho que faz parte, assim, da minha história como leitora. Tenho aqui o primeiro volume dos Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. É um autor brasileiro e eu sempre gosto de ler livros nacionais. Na época que eu li, eu acho que eu gostei, fiquei inclusive querendo ler o segundo volume, mas acabei deixando pra lá e hoje em dia eu já nem lembro mais nada. Então, se for pra eu continuar, eu teria que ler esse aqui de novo, então não sei se vai acontecer. Tenho aqui o Caraval, né, que é o primeiro volume, já falei um pouco sobre ele, fiz inclusive um post no blog recentemente. O primeiro e o segundo volume dos Lobos de Mercy Falls, que é o Calafrio e o Espera. Esses livros são um clássico livro, assim, o YA, romance sobrenatural, assim. Não são excelentes, mas aqui eu tenho o primeiro e o segundo volume dos Instrumentos Mortais, que é o Cidade dos Ossos, que eu tive que mudar o ângulo aqui, mas eu tava falando que eu, inclusive, achava essa capa muito bonita por causa da parte holográfica, mas o resto é extremamente cafona. Eu acho que eu ficava tão empolgada com a parte holográfica que eu nem observava que o resto é muito brega. Mas a história assim, não é das melhores. Cidade das Cinzas é o segundo volume. Eu gostei bem mais que o primeiro. Terminou de um jeito muito legal. Fiquei muito curiosa para terminar, mas acabei não comprando os próximos. Então ainda não terminei de ler. Mas a outra série que eu li, da Cassandra Clare, que é As Peças Infernais, eu gostei muito mais do que Os Instrumentos Mortais.
Aqui eu tenho Crescendo, que é o segundo volume do Hush Hush, como eu tinha dito, né? Esse aqui eu tenho há muito tempo, eu já li há muito tempo. Eu tenho aqui Fallen e também Tormenta, da Lauren Kate. Isso aqui é um livro que fez muito parte da minha adolescência, eu gostei muito. E por isso até que eu quis comprar o Hush Hush pra reler agora mais velho, ver se é muito cafona ou se é legal. Tenho aqui também 3 volumes do Beijada por um Anjo, que pra mim terminou aqui mesmo e tá bom, apesar de já terem outros livros, não sei nem quantos pra frente. E esses, mesmo na época que eu era adolescente, eu achei que era meio ruim e larguei mão, então provavelmente se eu lesse hoje eu acharia péssimo. Mas são livros que eu tenho muito carinho e eu deixo aqui por apego, apesar de eu saber que hoje em dia eu não gostaria. Nesse nicho eu tenho livros nacionais e um livro aqui do McFly Perdido. Tem alguns outros aqui também, mas a maioria aqui é nacional. Tenho aqui a trilogia Dragões de Éter, tá faltando o último volume, porque tá com a minha mãe emprestado. Esse aqui é o volume 2, Corações de Neve, e o volume 1. Eu gostei muito desses livros, eu acho que são alguns dos melhores livros, assim, que eu li, pelo menos na época. Eu tenho uma lembrança muito boa. Eu já vi muita gente criticando hoje em dia, então eu não sei se hoje em dia, se eu fosse ler, porque já tem alguns anos que eu li, se eu teria a mesma... se eu gostaria tanto igual eu gostei, mas eu tenho uma lembrança muito boa deles. Tenho aqui o Perdida, da Karina Ricci. É um livro de romance, assim, não é... é um livro de romance, não é meu gênero preferido, mas também eu não detesto. Tem um livro aqui da Bruna Vieira, Depois dos 15, que eu também deixo aqui por apego emocional mesmo, porque era uma pessoa que eu admirava quando eu era adolescente e um livro que eu queria ter, então... aqui está. Tenho aqui Memórias de um Sargento de Milícias, que é do Manuel de Almeida, Antônio de Almeida, que é um livro, assim, bem clássico. E apesar de parecer que ele é um livro chato, assim, ele é muito engraçado, muito divertido. Gostei muito de ter lido. Tenho aqui os 3 primeiros volumes do Fazendo Meu Filme, que também é um livro que eu li quando era adolescente, que eu gostei muito, que eu também guardo aqui por apego mesmo. Tenho aqui também o Sábado à Noite, que é da Abby Dewitt, que... ela, na verdade, escreveu esse livro originalmente como uma fanfic da banda McFly, que é a minha banda preferida, e eu comprei por isso. E eu gostei, eu acho, mas não tenho, assim, interesse em terminar de ler, nem nada do tipo, mas era uma fanfic muito famosa na época. Tem aqui Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn, que foi o primeiro livro que eu li dela. Já fiz uma resenha no blog, falando um pouco sobre. Essa Luz Tão Brilhante, que é um livro que eu comprei, assim... totalmente aleatório, e é até interessante, mas é um livro YA, assim, comum, não tem nada, assim, demais, é uma história cotidiana. Tenho aqui uma autobiografia do McFly, que, como eu disse, é a minha banda preferida. Decidi continuar aqui embaixo mesmo, antes de mostrar os nichos de cima. Aqui eu tenho Confissões de uma Banda, os 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. Eu já falei bem mal desses livros por aqui, mas como eu digo, assim, são livros que eu queria muito quando eu era adolescente, e hoje em dia eu tenho como uma recordação mesmo. E eu gosto de ter eles aqui, apesar de eu não ter gostado da história. Tenho aqui A Culpa das Estrelas, que eu ganhei de um sorteio no Scooby. Eu lembro que na época eu achei super legal, gostei bastante. Hoje em dia eu tenho certeza que eu detestaria, porque eu não gosto de coisa triste, não gosto de drama e não gosto de romance, então... mas na época eu gostei bastante. E o Teorema Catherine, que é um livro muito com a capa muito bonita, mas que eu lembro que eu não gostei muito na época. Tenho este livro aqui, Eu Estive Aqui, que eu ganhei de uma amiga. É um livro bem triste, mas é um livro bom também. A última música, que vai mais ou menos na mesma linha da Culpa das Estrelas, eu lembro de ter gostado quando eu li, mas eu não sei se eu gostaria hoje em dia. Tenho este livro aqui, Lonely Hearts Club, que é um livro que foi inspirado, na verdade, o nome dele, né, é em uma música dos Beatles, mas não tem nada demais, não tem nada a ver com Beatles, é só isso mesmo, e o nome da menina que é Pennywise não, Penny Lane, é isso mesmo, né, Pennywise é o It, no caso, gente, completamente louca aqui. Enfim, eu lembro que na época eu gostei bastante, mas eu li quando eu era adolescente, então eu não sei o que eu acharia hoje em dia. Talvez eu releia e tenha uma nova opinião. As Vantagens de Ser Invisível é um livro também bem triste, que provavelmente vocês conhecem.
e Carta de Amor aos Mortos, que é spoiler, se você tiver lido um dos dois. Os dois livros são idênticos. Assim, pra mim, o final, o plot, tudo dos dois livros é a mesma coisa. Muda um pouco as palavras, tipo, os personagens, né, lógico, mas é muito, muito parecido. Pra mim, assim, a história é mais ou menos a mesma coisa. Todos os dois são muito melancólicos, mas é um estilo do livro mesmo, né? Porque eu não gosto muito, mas é um livro interessante pra quem gosta desse tipo de livro, né? Um Gato de Rua chamado Bob foi um livro totalmente aleatório que eu comprei, que foi muito barato, eu acho. E é muito legal. Eu adorei esse livro. É um livro sobre gatos e assim, mas é muito bom. É sobre um morador, na verdade, um morador de rua e o gato. Então, é bem legal. Este livro eu também ganhei, que é Uma Prova de Amor. É um livro de romance, assim. Aqui eu tenho o Ayla e o Final Feliz, ou Isla e o Final Feliz, da Stephanie Perkins. E também os outros dois livros dela, que são o mais popular de todos, que é Ana e o Beijo Francês. E Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Pra mim, dos três, esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor. Eu adoro esse livro. Eu lembro de ter gostado muito na época. O personagem principal dele é muito cativante. E os três livros são independentes, mas você vê personagens de um no outro. Então, tem, assim, aquele easter egg, né? Dos personagens. E isso é bem legal pra quem já leu os três. Aqui eu tenho a minha coleção do Harry Potter daqui e também aqui embaixo. Eu não vou mostrar livro por livro porque eu acho que vai demorar muito e vai ser um pouco repetitivo. Mas eu tenho aqui de extra, assim, além da coleção completa, eu tenho mais esse que foi o primeiro que eu li, que é o último livro. Eu li quando eu tinha 15 anos, eu ganhei ele e foi o primeiro livro que eu li e o único livro que eu li antes de ver o filme. E eu tenho também A Criança Amaldiçoada, que eu não li ainda, não sei se lerei, mas eu comprei porque foi muito barato. E eu tenho aqui também alguns livros sobre os personagens e também o Quadrivol através dos séculos. Aqui eu tenho a coleção de DVDs e eu tenho, olha só que pessoa fã, a capinha da pipoca que a gente comeu no dia da estreia do Harry Potter 7, né, que foi o último filme que foi lançado. E por mais que a gente saiba que a J.K. Rowling tem tido vários problemas e feito coisas inaceitáveis, é inevitável para mim falar do Harry Potter, porque fez e ainda faz parte da minha vida. Eu não preciso ficar aqui gastando muito tempo falando, porque já é uma coisa muito popular. Eu não vou ficar expondo mais, divulgando mais, ou comprando coisas novas do Harry Potter, mas eu também não vou apagar a lembrança que eu tenho, que é muito forte, muito grande. Aqui eu tenho também outra coleção, né, que é essa coleção, na verdade, ela é bem bonita, mas ela é meio econômica, ela não tem aba. E aqui o livro ilustrado, que também é bem bonito. Aqui eu tenho minha coleção da Mediadora, né, que são 6 livros, que até então eram meus livros preferidos da vida. Eu sempre falei que eles são meus livros preferidos. Foi alguns dos primeiros livros, assim, que eu tive mesmo, que eu lembro que eu comprei e ganhei quando eu fiz 15 anos, então eu tenho uma memória muito boa com eles são muito divertidos. A Maggie Cabot, ela escreve de um jeito muito, muito divertido e eu gosto demais dela. Provavelmente eu vou ler esse livro de novo e gostar ainda. Eu acredito que deve ter muito close errado, é um livro bem antigo, mas eu tenho um carinho muito especial por ele. Tenho muita, muita, muita vontade de reler, mas eu tenho um pouco de medo porque eu gosto demais, então eu tenho medo de reler e achar horrível e tipo, estragar a memória boa que eu tenho dele. E eu tenho aqui também 3 livros do Pequeno Príncipe. Um é tipo um quadrinho, um é tipo do filme, eu acho, da animação. E o outro é com ilustrações de outro artista. Tem que ser as ilustrações originais. Aqui eu tenho uma foto minha com a McFly, bem menina garota, muito jovenzinha, que é meio cafona, mas é porque eu gosto muito, então eu deixo aqui junto. Aqui embaixo eu tenho também os outros livros que são mais ou menos a mesma linha da Mediadora, que são livros que eu li quando eu era bem jovem, que me marcaram bastante, principalmente aqui o famoso famigerado Crepúsculo. Eu gostei muito na época, eu entendo hoje que ele é bastante, assim, tóxico e problemático, mas o clima desse livro é muito bom e fala sobre chuva e foi muito marcante na minha vida.
e eu nunca vou abandonar ou deixar de lado. Inclusive, queria ter comprado Sol da Meia-Noite, não comprei ainda. Talvez eu compre, talvez não. Já reli várias vezes e eu gosto muito. E eu acho também que a gente tem que entender sobre nichos. É porque antigamente muita gente criticava por ser um livro sobre vampiros para adolescente e que não era violento e tal. Mas é justamente por isso que não era violento, porque o público-alvo eram adolescentes. Então, assim, eu acho que essa questão de criticar porque ele é bobo, eu acho que não tem necessidade de falar isso, porque a gente tem que entender o público-alvo. Não vai fazer um livro de violento para adolescentes. Só que hoje em dia eu já acho que ele tem outros problemas que não esse. Eu acho que o fato da história dele brilhar, tipo, no sol é o de menos. Pra mim isso não é nada. O problema é todo o resto, assim, como a Bella fica totalmente dependente dele e como ela humilha usa o Jacob, ai, sabe, muito close errado atrás de close errado. Então, assim, hoje em dia eu acho que tem coisas piores nele, mas ainda assim eu tenho um carinho por esse livro que me fez ler mais, assim, acho que foi dos primeiros livros que a minha irmã, acho que foi a minha irmã que comprou a primeira vez, que a gente comprou livros, até então eu só lia da biblioteca da escola, então foi meio que um início, assim, de leitura pra mim e acho que pra muita gente também. Esse daqui é House of Night, tem vários outros livros pra frente, mas pra mim a história acabou aqui também. Lembro que mesmo já na época que eu li, que eu era adolescente, eu já achei ruim, então provavelmente se eu lesse hoje em dia ia achar pior ainda, mas é igual eu falei, são livros que eu queria muito na época, que eu me esforcei pra poder comprar, ou ganhar, ou pedir de aniversário, então eu tenho muita dó de tirar daqui, porque eles fizeram parte, assim, da minha história como leitora. Tenho aqui também Diários de um Vampiro, tem os 3 primeiros, que são mais ou menos a mesma coisa. E esse daqui, que é um livro da Meg Cabot, que é um pouco mais adulto, mas ainda assim, eu não lembro muito da história desse livro, mas eu lembro de ter gostado. Então, talvez esse, se eu reler hoje em dia, eu goste um pouco mais, porque ele é um pouco mais adulto. E por último, aqui embaixo estão os livros que eu disse que são os livros que eu pretendo tirar, né, doar. Eu tenho os 2 primeiros volumes de Minha Vida Fora de Série. Esse livro aqui, que é do Federico De Vito. Sério, tá até de cabeça pra baixo. Esse livro aqui é péssimo e eu li, eu lembro que já no dia que eu li eu já achei péssimo e eu era adolescente, então se eu ler hoje em dia eu vou achar pior ainda. O Percy Jackson, ele tá aqui não porque eu não gosto da história, porque eu gosto muito, mas porque essa coleção, ela tá meio esgotada, é difícil de achar, então se eu for comprar, eu vou comprar de novo todos os volumes, então, tipo um box, então dificilmente eu vou comprar o resto nessa capa aqui, então por isso que eu pus aqui. O Lovecraft aqui eu tirei porque acho que eu já falei aqui bastante pelas questões racistas dele e no livro, então eu decidi tirar. Esse livro, Olho por Olho, é um livro que eu nem me recordo da história e tem mais 3. É da Jenny Han, que é a autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, mas quando eu li ela nem era tão popular assim, eu nem lembro muito bem da história, então provavelmente não vou comprar o resto. E esses 3 aqui, que são de autores bem populares, que é o Mário de Andrade, Rubem Fonseca e Caio Fernando de Abreu. Esse aqui, o único que eu li foi este daqui, e eu detestei, não achei assim, tem nada a ver comigo. Então eu decidi pôr aqui, e aí quem sabe um dia ou eu doe, ou venda, esperando juntar um pouco mais também para eu ver se eu faço um sebo virtual, alguma coisa do tipo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual dos livros você mais gostou, se tem algum livro que você também tem, que você guarda por apego emocional, porque eu tenho vários livros assim que eu tenho, né? E eu não me envergonho disso, porque eu acho que livros assim pra mim são muito importantes e eu não quero só ler e jogar, tipo, doar e tudo mais. Eu gosto de ter eles junto comigo pra me lembrar da minha origem. E também me conta qual dos livros que eu ainda não li você acha que eu devo ler primeiro. E é isso, até o próximo vídeo.